Vamos buscar a face do Senhor. Pai bendito, eu quero agradecer a Ti pela Tua bondade em nossas vidas. Suplico pela Tua misericórdia e peço ao Senhor para que se agrade de nós por causa de Jesus Cristo. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, a vida do Teu povo que passa por luta. Ó Deus, agrada-te de ser conosco. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa tarde, falar sobre comportamento e conduta cristã. Então, comportamento e conduta cristã. A minha palavra hoje é uma palavra mais pastoral. Veja bem o que eu gostaria de dizer. Tem alguns aspectos da vida cristã, da nossa conduta, do nosso comportamento, onde a Bíblia ela é bem clara, ela é bem diretiva, ela estabelece o certo e o errado. Então, tem alguns aspectos que não tem muito o que discutir. É tão somente assim diz o Senhor. Então, Deus falou, está falado. Aí tem alguns aspectos que são claros. Tem outros aspectos que entra a questão da liberdade cristã. Mas há um terceiro aspecto que deve ser dirigido por princípios norteadores. Então, naquilo que a Bíblia não diz que é errado, naquilo que a Bíblia não é clara em se expressar, naquilo que não é determinado claramente como pecado, como é que nós devemos proceder? Veja, conduta e comportamento cristãos. Vamos imaginar aqui. Alargador de orelha. É aquele negócio que o pessoal coloca, faz um furo, aí vai alargando. Tem hora que fica um buracão e já aconteceu até de orelha se romper. Alargador é pecado, não é pecado? O crente pode usar, não pode usar? A gente está falando sobre conduta e liberdade. Tem algum verso na Bíblia que diga não usarás alargador de orelha? É claro que não tem. Piercing. Então, tem pessoas que colocam piercing aqui, colocam na sobrancelha, colocam no lábio, colocam no nariz. Tem pessoas que colocam assim em parte do tórax, né, mamilo, umbigo e por aí vai. Tem algum verso na Bíblia que diz não usarás piercing? Mais uma vez, percebe que não tem? Aí vamos falar tatuagem. E vamos pensar mais. Aqueles cortes de cabelo bem exóticos. Então tem aquele corte que parece que é punk. Então a pessoa assim deixa só uma parte no centro da cabeça e rapa o resto. Tem aqueles cortes assim bem exóticos que são meio roqueiros. Estou pensando de forma geral. Estilos de comportamento na questão de vestes. Tem vestes que a Bíblia é clara. Ela diz que é indecente. Então, vestes que são indecentes, tudo bem, a Bíblia já fala claramente o que é sensual. Mas tem alguns estilos de vestes que também são aquilo que a gente vai chamar de exótico, que talvez seja exagerado. Linguajar, forma de falar. A Bíblia é clara em que não falemos palavrões. Então, a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então, mas o que não é palavrão? Essas gírias, essas conversas assim, como é que a gente pode dizer, que são meio tribais, parece até que é código, quem não faz parte daquele grupo não consegue nem entender. Eu queria falar sobre conduta e comportamento cristão. Aquilo que a Bíblia não diz claramente, como é que nós devemos proceder. O crente em Jesus Cristo caminha dessa maneira, pode caminhar, não pode, como é que a gente procede? Meus irmãos, a minha palavra é pastoral. Eu quero lhes falar como é que eu pastoreio a minha igreja. Aliás, a igreja de Jesus Cristo, onde Ele me colocou como pastor. Como é que eu pastoreio? Como é que eu creio que pode ser direcionado a partir de princípios da palavra de Deus? É verdade que nessa questão de comportamento e de conduta, criou-se muitas proibições exageradas. Veja, tem alguns grupos onde um crente não pode usar camisa vermelha. Confesso que até hoje eu não sei a razão. Tem alguns grupos que crente não pode comemorar aniversário. Então a gente vê que existem exageros? Claro que vê.
Até nós mesmos, sem nós olharmos para nós, em algum momento a gente já exagerou em alguma coisa. Recentemente nós tínhamos falado sobre árvore de Natal. Eu particularmente não vejo que é paganismo, enquanto que alguns grupos acham que uma árvore de Natal a igreja está apostatando. Aí eu sei que em alguns aspectos podem haver exageros em proibições. Mas, meus irmãos, se nós formos assim sinceros, nós perceberemos que também há muitos exageros em permissões. Há muita permissividade no meio cristão. E qual dos dois lados a gente vai precisar optar? Pensa nessa colocação que eu vou lhes fazer de C.S. Lewis. C.S. Lewis, aquele escritor cristão, ele escreveu um livro fictício, e o nome do livro é Cartas do Inferno. Nesse livro fictício, C.S. Lewis, ele fala que um diabo velho estava ensinando um diabo novo como atrapalhar a obra da igreja. Então, uma ficção, C.S. Lewis, com aquela sabedoria que ele tinha, ele ajudava a gente a pensar em algumas coisas. E ele fala nessa ficção que o diabo velho, ele aconselhava assim o diabo novo. Se uma pessoa tiver tendência com mundanismo, ela é um tanto mundana. Então mostra para essa pessoa que já é mundana os perigos do legalismo. O que acontece? A pessoa ela já é mundana. Ela vendo os perigos do legalismo, para não ser legalista, ela fica mais mundana ainda. Percebe como é que o diabo velho aconselhava o diabo novo? Aí se a pessoa ela tiver tendência a ser legalista, ela já é legalista. Então mostra para ela os perigos do mundanismo. Então a pessoa já é legalista, ela vendo os perigos do mundanismo, para não ficar mundana, ela fica mais legalista ainda. Aí o diabo velho diz para o diabo novo o seguinte: não importa se a igreja vai ser legalista ou se a igreja vai ser mundana. O que importa é que a igreja nunca ande no equilíbrio da palavra. Percebeu como é que o diabo velho, nessa ficção, aconselhava o diabo novo? Então, hoje, o que nós vemos? Houve grupos que exageraram, em nome de santidade, ficaram legalistas. Mas nós vemos também que há grupos que, em nome da liberdade, em nome da graça, precisa se perguntar se não está caminhando pelo mundanismo. Aí, meus irmãos, eu quero dar uma palavra pastoral. Eu quero me dirigir a vocês, em nome da palavra de Deus, buscando discernimento, para que a gente não caia nem no extremo e nem no outro. Crente pode usar tatuagem? Crente pode usar piercing? Crente pode usar alargador? Crente pode ter esses cortes de cabelo assim, como é que a gente pode dizer, exóticos? Crente pode se comportar dessa maneira como o mundo se comporta? Meus irmãos, eu quero lhes falar, quero lhes dizer que a Bíblia não vai dizer que determinadas coisas em si são pecado. Mas não é porque a Bíblia não fala que é pecado que nós naturalmente devemos fazer. Vou dar um exemplo simples. O pastor que me ganhou para Cristo, ele já está na glória, ele me contava que uma vez alguém chegou nele e disse assim: me mostra na Bíblia onde é que está escrito que eu não posso fumar cigarro Hollywood. Ele fala que a pessoa, assim, para tirar sarro mesmo, ela ainda disse, cigarro Hollywood. Existe algum verso na Bíblia que diga que a pessoa não pode fumar cigarro Hollywood? Claro que não existe. Claro que não existe. Tem algum verso na Bíblia que diz que a pessoa não pode fumar maconha? Não tem. Tem algum verso que diga que a pessoa não pode cheirar cocaína? Também não tem. Percebe? Nós precisamos aqui ter os princípios. Nós precisamos aqui ter aqueles princípios que são gerais. Naquela época não existia piercing, não existia cigarro Hollywood, não existia talvez a maconha. A maconha existia como planta, talvez não existisse como droga. O que a gente precisa fazer? Princípios que vão nos ajudar em todas as épocas. Só fechando a ilustração que o pastor que me ganhou para Cristo deu, ele disse que falou para a pessoa assim, ó, vou te mostrar um verso na Bíblia onde você pode fumar cigarro Hollywood. Aí a pessoa ficou curiosa.
Ela queria um verso que dissesse que não podia. Aí o pastor falou que ia dar um verso que ela podia. Aí o pastor mostrou para ela aquele verso de Apocalipse que diz assim: quem é santo, santifique-se mais. E quem é impuro, torne-se ainda mais impuro. Aí falou, tá vendo aí? Por esse verso aí, parece que você pode fumar cigarro Hollywood. Foi só fechar como é que ele respondeu ao rapaz que fez essa brincadeira com ele. Mas, meus irmãos, quais são os princípios da palavra? Eu creio, sinceramente, que um crente em Jesus Cristo não deve ter esse comportamento. Eu creio, sinceramente, que um crente em Jesus Cristo não deve estar usando alargador, não deve estar colocando piercing, não deve usar tatuagem, não deve ter esses cortes de cabelo maluco, não deve ter esse linguajar assim, como é que a gente pode dizer, cheio de gírias. Eu creio, sinceramente, que não deve. Não é que perde salvação. Salvação é uma coisa que depende só de Cristo, não depende da gente. Mas a nossa conduta, o nosso comportamento são escolhas nossas. E quais são os princípios que eu vou trazer a vocês para dizer que nós não devemos? Me acompanha, por favor, na Bíblia. Olha Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha, Paulo está fazendo um apelo. E o apelo que Paulo faz é um apelo intenso. Ele está pedindo pela principal razão que deve mover o crente. Qual o principal motivo que deve levar o crente a fazer ou deixar de fazer algo? O amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, olha, determino, ordeno, mando, proíbo. Ele está dizendo, rogo. E ele está rogando pelo motivo maior. Ele está dizendo, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu rogo para que não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, olha, existe um apelo da palavra. Existe um princípio. Este apelo é baseado na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus, no amor de Deus. E esse princípio, esse apelo, está pedindo para que nós não nos conformemos com este mundo. Conformar quer dizer entrar na forma. Do jeito que o mundo é, a pessoa acaba sendo. Ela está na forma do mundo. Então, você faz a massa e aí você coloca na forma. E do jeito que a forma é, assim fica a massa. Assim fica o bolo. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, você que já foi alcançado com o amor de Deus, você que já foi alcançado com a misericórdia, com a compaixão de Deus, você que já foi alcançado por Jesus Cristo, eu vou te pedir, em nome desse amor que te alcançou, não seja igual o mundo é. Os valores do mundo não devem ser os seus valores. O comportamento do mundo não deve ser o seu comportamento. Aquilo que é importante para o mundo não deve ser importante para você. Meus irmãos, aí vai entrar vários aspectos. Eu estou aqui citando hoje a questão do comportamento, a questão da conduta. Entra muito mais do que isso, mas também envolve isso. Envolve o comportamento, envolve a conduta. Aí o texto vai dizer, não vos conformeis, mas transformai-vos. Percebe duas expressões que têm forma? Conformar, entrar na forma. Transformar, ir além da forma. A nossa conduta não deve ser igual ao do mundo. Nós precisamos nos distinguir. Nós precisamos realmente mostrar que o crente ele é diferente do descrente. O cristão é diferente do não cristão. Aquele que foi liberto, aquele que foi lavado, aquele que foi transformado, ele é diferente de quem não foi liberto, de quem não foi lavado, de quem não foi transformado. Meus irmãos, aí entra a questão de conduta, aí entra a questão de comportamento. Quero insistir um pouco mais acerca disso. Jesus Cristo vai chegar nos discípulos e vai dizer assim, vós sois o sal da terra. O que o sal faz? Você, naquela época, sabe, não existia geladeira.
Não existia métodos de conservação de alimentos do jeito que nós temos hoje. Como é que o alimento ele era conservado? Por meio do sal. Então você pegava a carne, ela estava fresca. Quando você jogava sal, aquela carne fresca, ela ficava conservada. Aí se a carne já começasse a estragar um pouquinho, você jogando sal, não é que a carne deixaria de ficar estragada. Só que não avançaria aquele estado de deteriorização daquela carne. Aí Jesus fala, olha, vocês como sal, vocês devem conter o avanço da maldade no mundo. O avanço do comportamento anti-Deus do mundo. Então Jesus está dizendo, olha, vocês têm que ser diferencial. Vocês têm que ser trincheira. Vocês têm que ser aqueles que mostram a diferença da falta de limites que o mundo vive. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, há um apelo para a distinção, pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. Vocês que dão direção para o mundo, não é o mundo que dá direção para vocês. Então, tenta imaginar, naquela época não existia luz elétrica. Imagina como é que as pessoas faziam à noite. As pessoas tinham que olhar para a luz e através dessa luz é que elas caminhavam. Tenta imaginar você em alto mar à noite e você quer saber onde é que tem terra. Você olhava para o farol e aí você seguia o farol para chegar à terra fixa. Aí Jesus está dizendo, olha, vocês são sal, vocês devem conter. E vocês são luz, vocês devem ser seguidos. Meus irmãos, se nós optarmos em agir do jeito que o mundo age, nós não vamos conter o avanço do comportamento do mundo. Se nós optarmos em agir como o mundo age, o mundo não nos seguirá. Seremos nós que estaremos seguindo o mundo. Então, em primeiro lugar é isto. A palavra de Deus faz um apelo. Rogo-vos. E apela em nome daquilo que é mais importante. Não vos conformeis com este mundo. Apela em nome do amor de Deus. Insistindo nesse ponto. Insistindo nisso. Estou passando princípios. Esses princípios são norteadores para a nossa conduta. Tanto nesses aspectos como em tantos outros. Abre, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange. Percebe que Paulo, mais uma vez, está dizendo que o fator diferencial é o amor de Deus. Lá em Romanos 12, ele pede pela compaixão de Deus. Agora, em 2 Coríntios 5, ele está falando que o amor de Cristo nos constrange. Vamos entender como é que é esse constrangimento. Você está aí em 2 Coríntios capítulo 5? Observe só o que ele vai dizer na sua linha de comportamento, de pensamento. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. 2 pontos. O que é que nós julgamos? Que Cristo morreu por todos. Já que ele morreu por nós, então nós também morremos. Olha o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para agradar a si mesmos. Meus irmãos, pense bem. Por que a pessoa ela quer ter esses estilos de comportamento? Elas querem agradar a sua vontade. Elas querem agradar a si mesmas. Aí a Bíblia está dizendo, olha, se você considerar o amor de Deus, o amor de Cristo, esse amor de Cristo deve te constranger. Já que Cristo morreu por você, morra também para a sua vontade. Morra também para o seu eu, para a sua inclinação pecaminosa, carnal. Morra para esse mundo. E aqui está dizendo que nós constrangidos pelo amor de Deus, diz aqui no versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, o amor de Deus, pelo amor de Deus eu não me conformo com o mundo, eu vou além do mundo. Porque o amor de Cristo me constrange,
Eu fico pensando o seguinte: se ele morreu por mim, eu não posso mais viver para mim. Eu tenho que viver para ele. Eu não tenho que agradar a minha carne. Eu não tenho que agradar a minha geração. Eu não tenho que agradar ao modismo da minha época. Eu vivo para agradar Jesus Cristo. Pensa bem, quem põe um alargador, quem põe piercing, quem assim tem essas inclinações que o mundo tem, a motivação realmente é agradar a Cristo? Claro que não é. A motivação é realmente ser diferente do mundo? Não, está querendo ser igual ao mundo. Aí, meu irmão, eu não quero assim que você entenda que eu quero agredir você por você pensar assim. Eu só gostaria que você considerasse esses princípios. Será que dessa maneira você está sendo sal da terra? Será que dessa maneira você está sendo luz do mundo? Será que assim você mostra que o amor de Cristo está te constrangendo de alguma forma? Continua lendo aí, por favor. Verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não é mais pela minha vontade. Não é mais pelo meu pensamento. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos. E assim, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Meus irmãos, se alguém está em Cristo, tem que haver novidade de vida. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Essas coisas que são próprias da carne, que são próprias do mundo, que são próprias de uma vida das pessoas que não conhecem a Deus, das pessoas que ainda não foram alcançadas com a misericórdia de Deus, das pessoas que ainda não são constrangidas pelo amor de Deus, essas coisas velhas passaram. Nós que fomos alcançados pela misericórdia, que somos constrangidos pelo amor, tudo em nós tem que ser novo, tem que ser melhor, tem que haver novidade de vida. Percebe os princípios? Aí eu gostaria de ir adiante. Primeiro, nós estamos vendo aqui um apelo, um fator diferencial. O apelo é o amor de Deus. O amor de Deus foi o rogo de Paulo. Rogo-vos pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus. Paulo fala aqui, o amor de Cristo nos constrange. Mas além disso, eu queria passar ainda outros princípios. Por favor, me acompanhe. Olha 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Veja ali agora o fator motivação. Em primeiro lugar, nós estamos falando sobre aquilo que deve nos constranger. Agora, veja aquilo que deve ser o nosso alvo. Nós somos constrangidos pelo apelo da palavra, rogo-vos. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Não vos conformeis. Não viva para agradar a si, viva para agradar a Cristo. Mas o capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, vai dizer assim. Observe bem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, percebe que são as coisas mais banais, mais comuns da nossa vida? Comer ou beber. E aí ele fala qualquer outra coisa. Então, você vai ter um estilo de corte de cabelo? Pensa, o Senhor vai ser glorificado nesse corte de cabelo? Você vai ter um ou outro comportamento? Pensa, o Senhor vai ser glorificado nesse comportamento? Tem coisas que são comuns. É claro, tem pessoas que vão querer usar cavanhaque, tem pessoas que vão querer usar barba, tem pessoas que vão querer ter o rosto sem barba e sem cavanhaque. O que nós estamos dizendo é sobre o exótico, sobre o exagerado, sobre aquela conformidade com estilos do mundo. Aí, olha bem o que o texto vai nos mostrar sobre o que é glorificar a Deus. O verso 31 fala, tudo para a glória de Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? Olha o verso 32. Segue o mesmo pensamento. 31 fala a glória de Deus, o 32 fala, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Meus irmãos,
Olha o que o texto está dizendo, como é que nós glorificamos a Deus. Eu glorifico a Deus com o meu comer, com o meu beber, com o meu vestir, com o meu comportamento, com a minha conduta. Eu glorifico a Deus quando eu realmente me preocupo com os judeus, gentios e a igreja de Deus. Percebe que o mesmo texto está falando isso? O verso 31 fala a glória de Deus. Então, quer comer, quer beber, quer vestir, que seja tudo para a glória de Deus. Aí o verso 32 vai explicar. Não seja tropeço na sua comida, não seja tropeço na sua bebida, não seja tropeço naquilo que você faz. Tropeço nem para judeu, nem para gentil e nem para a igreja de Deus. Meus irmãos, o que nós estamos vendo? Não sermos tropeços nem para aqueles que professam a fé e nem para aqueles que ainda não professam a fé. Veja, tem coisas que eu entendo, é gosto pessoal. Então eu entendo, olha, pastor, eu prefiro usar camiseta do que camisa social. Liberdade sua. Ô, pastor, eu prefiro usar saia do que calça, ou calça do que saia. Minha irmã, liberdade sua. Isso em si é algo comum. Mas quando a gente pensa, sabe, sobre comportamentos que estão mais associados com o mundo, aí a gente tem que parar para pensar. Cristo vai ser mesmo glorificado? Isso daqui não vai ser tropeço para o descrente ou para o crente? Meu irmão, por mais que nós temos a tal da turma do nada a ver. Então o pessoal só diz assim, nada a ver, e parece que explicou tudo. Olha, vamos concordar? Crente com alargador gera interrogação. Tanto para outros crentes, quanto também para os descrentes. Crente com piercing. Prego, desculpa, eu vou usar a expressão prego, é porque para mim às vezes parece prego, eu não quero que você se sinta ofendido. Mas vamos colocar lá, o piercing aqui, o piercing no nariz, o piercing na boca, o piercing no mamilo, o piercing no umbigo. Olha, por mais que você ache que são as pessoas que são chatas, mas não, geralmente gera um tropeço. Tanto para o descrente, que quer esperar algo diferente em quem professa Cristo, quanto no próprio crente. Meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. Tatuagem. Tem algumas tatuagens que são bonitas? Tem. Tem um desenho, não um desenho? Desenho às vezes são bonitos. Não estou dizendo que o desenho seja feio. Eu estou dizendo que tatuagem, sabe, não está associada com a nova vida em Cristo. É algo do comportamento do mundo. Aí alguém vai me dizer, mas pastor, em tal cultura a pessoa usa tatuagem. Eu não estou discutindo o aspecto cultural. Não estou discutindo o aspecto cultural. Estou dizendo que no nosso contexto tem comportamentos que causam escândalo. Tem condutas que causam escândalo. O texto está dizendo, se você vai fazer alguma coisa, faça para a glória de Deus. E imediatamente diz, não seja tropeço. Se você quer glorificar a Deus, não seja tropeço para judeu, para gentil, nem para a igreja de Deus. Olha o verso 33, seguindo a linha de pensamento. Diz assim, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Percebe? Ele não procurava o seu interesse, ele queria agradar a Deus. Então ele queria ser ponte para que os outros fossem salvos. Ele não queria ser empecilho. Meus irmãos, percebem que esses versos estão falando sobre a autorrenúncia, sobre a autoabnegação, sobre dizer não para si mesmo. De repente você gosta, não estou discutindo gosto. De repente você acha bonito, não estou discutindo gosto. O que eu estou dizendo é que se você realmente é constrangido pelo amor de Deus, você não vive mais para você. Você vive para agradar o Senhor. Se você realmente quer a glória de Deus, olha o que o texto fala. Ele não vive para ser agradável a si. Observe de novo o verso 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse. Aí, meus irmãos, eu estou falando hoje sobre esses aspectos, mas é claro que se amplia para muitos outros. Queria insistir um pouco mais. Sabe qual é o coração do problema?
Sabe qual é o coração do problema? Palavra pastoral. Então, pensa com o Senhor se isso procede ou não. Abre, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O versículo 1 diz assim. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Serão tempos difíceis. Olha o que vai dizendo. Pois os homens serão egoístas. Eles só pensarão em si. Paulo está dizendo que ele não vive para agradar a si. Não vive para agradar o seu interesse. Mas nos últimos tempos, as pessoas estarão preocupadas só consigo. Continua vendo aí, avarentos. O avarento só pensa nele. Jactancioso é o orgulhoso só pensa nele. O arrogante só está pensando nele. Irreverente, só nele. Desafeiçoado, só nele. Implacável. Caluniadores, olha aqui, ó. Sem domínio de si. Então as pessoas elas vão se dando a excessos. Elas só pensam nelas. E só pensando nelas, elas não conseguem se dominar. A vontade delas está acima de tudo. A vontade delas está acima do escândalo. A vontade delas está acima dos princípios. A vontade delas está acima da compaixão de Deus, do amor de Cristo que constrange. Meu irmão, nós precisamos refletir sobre essas coisas. Aplica-se para diversas outras. É que hoje estamos falando sobre isso. Observa, por favor, o que vai dizer no finalzinho do versículo 4. Diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus irmãos, nós vivemos épocas assim. As pessoas, elas querem viver apenas para si mesmas. E aí elas não se importam se o comportamento delas, se a conduta delas está fazendo bem para o grupo ou se está prejudicando o grupo. É assim no mundo. A minoria quer empurrar goela abaixo o comportamento dela para a maioria. Não é assim no mundo? Mas dentro da Igreja de Cristo não deve ser assim. Nós, meus irmãos, precisamos ser diferentes porque nós fomos transformados, fomos resgatados. Não pode haver egoísmo. Não pode haver a minha vontade acima de um bem maior. Então, vai causar escândalo? Vai causar tropeço? Não procure o seu interesse. Procure ser agradável a Deus. Como é que a gente é agradável a Deus? Preocupado em não causar tropeço. Nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Meus irmãos, infelizmente, houve uma época em que, apesar dos exageros, quando alguém dizia que era crente, os outros respeitavam. Hoje, o que acontece? A pessoa diz que é crente e ela tem que convencer o outro, porque pela vida dela não mostra que é crente. Eu queria contar um exemplo, uma experiência que eu tive, me dê a liberdade de compartilhar isso. Quando eu estava no seminário, cerca de 20 anos atrás, eu fui pegar uma carona da cidade mais próxima até o seminário, que ficava a cerca de 6 quilômetros longe da cidade. Aí, no que eu estava procurando carona, veio um Fusca, e o Fusca parou quando eu bati o dedo. Quando eu entrei no carro, a região ali é um pouco fria às vezes, as janelas estavam fechadas. O homem, ele estava fumando, e ele estava de bermuda. No retrovisor, tinha uma imagem da Aparecida. Então, foi assim que eu entrei no carro. Aí ele, puxando conversa, ele perguntou para onde é que eu ia. Aí eu falei que ia para o Peniel, que era o nome do instituto que eu estudei. Aí ele perguntou o que era. Eu falei que era um instituto bíblico. Ele arregalou os olhos e falou assim: você é crente? Meus irmãos, o sul de Minas, hoje, já é muito católico. 20 anos atrás, mais ainda. Aquele homem estava no carro dele, fumando com a imagem da Aparecida. Quando ele perguntou se eu era crente, eu pensei, pronto, esse homem vai se indispor comigo. Aí eu olhei para ele e falei assim: sou sim, graças a Deus. Sou crente sim, graças a Deus. Eu queria saber imitar o que ele fez. Quando eu disse que eu era crente, que o homem já estava com os olhos arregalados, ele cuspiu o cigarro pela janela.
Só que aí o cigarro, a janela fechada, o cigarro bateu no vidro e caiu no colo dele. E ele de bermuda, com aquele cigarro. Aí ele tentando apagar o cigarro, sabe? Ele falando, ô rapaz, desculpa, eu não fumo não. Quem me deu esse cigarro foi um pessoal lá atrás. Aí ele foi e apontou para a imagem da Aparecida e falou, olha, essa imagem não é minha. Foi minha mãe que colocou aí. E eu fiquei admirado, eu era um rapazote. Eu tinha o quê? Uns 22 anos. Esse homem estava me dando carona, ele não me conhecia. E ele começou a pedir perdão por fumar e por ter uma imagem da Aparecida do carro dele. Só porque eu falei que eu era crente. O que eu entendi naquele momento? Eu entendi que o crente que ele conheceu antes de mim foi alguém que mostrou para ele o que é andar com Deus. Foi um crente que mostrou para ele o que é ser diferente. O que realmente é viver para a glória de Deus. Foi um crente que mostrou para ele o que é ser constrangido. O que é não se conformar com o mundo. Meus irmãos, o que aconteceu conosco? Hoje, talvez, o camarada ia me oferecer um trago do cigarro, se duvidasse. Estou exagerando, é verdade? Mas percebe que as pessoas hoje não têm mais respeito pelos crentes? E eu vou dizer para os irmãos que uma das razões principais é porque os próprios crentes não querem mais ser diferente do mundo. Os próprios crentes querem viver como o mundo vive. Meus irmãos, pensemos nisso. Consideremos essa verdade. Quero ir adiante trazendo mais 2 princípios e assim finalizar essa palavra pastoral de hoje. Por que eu oriento a igreja que eu pastoreio a não ter esse tipo de conduta, a não ter esse tipo de comportamento? Abre aí em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos carta de Cristo. Observe, por favor. Versículo 2, 2 Coríntios 3, verso 2, diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Meu irmão, se nós somos carta de Cristo, carta é algo que as pessoas leem. Quando as pessoas leem a nossa vida, o que elas devem ver? Cristo. Então, como carta de Cristo, e o texto vai dizer que nós somos carta aberta. Olha o verso 3, estando já manifesto como carta de Cristo, manifesto é público. Se nós somos uma carta aberta para que o mundo leia, o que o mundo tem que ver em nós? Cristo. Aí eu preciso pensar se o meu comportamento, se a minha conduta ajuda as pessoas a ver Cristo em minha vida. Tem que ser algo natural. Meus irmãos, eu sei que já houve muitos exageros, mas antigamente você olhava para uma moça na rua, você dizia, aquela moça é crente. A conduta dela, a sua roupa. Você dizia, aquela moça é crente. Você olhava para um rapaz, você olhava, aquele rapaz é diferente. Como é que era a roupa da moça? Uma roupa composta. Hoje em dia, sabe, o mundo e a igreja ficam escandalizados com a roupa das moças, com a roupa das mulheres. O que está acontecendo? As pessoas, elas não estão mais orientadas. E aí é uma coisa que eu, como pastor, preciso fazer. Mas as pessoas também não estão mais constrangidas a mostrarem Cristo em suas vidas. Meus irmãos, por favor, pensemos nisso. Piercing vai ajudar a pessoa a ver Cristo em mim? Aí o camarada pega uma tatuagem e coloca lá Cristo, coloca Deus, alguma coisa assim. Meu querido, eu sei que você tem aí essa sua devoção, sua simpatia, mas não é assim que as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Precisamos realmente rever esse comportamento. Precisamos realmente considerar essas realidades. Eu quero terminar colocando diante de nós um último versículo, que eu sei que alguns aí já pensaram. E eu vou te ajudar a perceber que a maneira como normalmente as pessoas pensam não é assim que o versículo está ensinando. Abra em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As pessoas se apegam muito a essa expressão. Todas as coisas me são lícitas e não param para pensar no resto delas. Uma vez eu conversei com um rapaz crente, criado em igreja. Ele falou que poderia até mesmo ter relações sexuais se ele quisesse, porque tudo é lícito. Então ele não é casado. Ele falou que poderia ter relações sexuais antes do casamento, porque tudo é lícito. Aí eu gosto muito de pegar a pessoa no contrapé. Eu cheguei nele e falei, bom, então você está dizendo que a sua mãe pode ter relações sexuais com quantos homens ela quiser. Aí ele foi tomar um susto. E você vai dizer, puxa pastor, você colocou logo a mãe do rapaz no meio? Então, eu não quis ser ofensivo. Eu só quis levá-lo a pensar o que ele estava dizendo. Aí imediatamente ele falou que não. Falei, bom, então qual é a diferença? Meu irmão, olha para esse texto. Esse texto está em Coríntios. A carta de Coríntios procurou corrigir distorções de comportamento, de conduta e de fé dos coríntios. A carta de Coríntios não é uma carta permissiva, é uma carta restritiva. Não é uma carta que quer dar carta branca, que é permitir que as pessoas façam o que elas quiserem. Coríntios quer restringir, infelizmente, os excessos daquelas pessoas. Então Paulo está dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa palavra convém é a mesma que João Batista usou quando disse, importa que ele cresça, ou convém que ele cresça, e que eu diminua. Percebe a expressão convém, quer dizer necessário? É necessário que Jesus cresça. Então, quando está aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me são necessárias. Eu não preciso dessas coisas. Meus irmãos, olha, tem algum verso na Bíblia que fala que você não pode usar piercing? Não tem. Então, é lícito? Você tem que perguntar, eu preciso de piercing? Eu preciso de tatuagem? Eu preciso viver do jeito que o mundo vive? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não preciso dessas coisas. Eu sou liberto. Eu sou de outra pátria. Eu tenho outra motivação. O Espírito que está em mim não é o Espírito do mundo, é o Espírito Santo do Deus eterno. Então, se é esse o Espírito que está em mim, então eu não preciso das coisas que o mundo precisa. Percebe como é que esse verso está nos ensinando? Mais uma vez ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essas coisas não dominam a minha vida. Eu não preciso do que o mundo precisa. Meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui nessa tarde? Eu estou trazendo uma palavra pastoral. É assim que eu oriento a igreja que eu pastoreio. Não me cabe determinar ministérios alheios, mas considere à luz do Espírito de Deus. Martinho Lutero, ele falou que ele queria ser convencido pela palavra e pela razão. Aí pense se a palavra de Deus e a razão não nos ajudariam a refletir sobre o que estamos falando aqui hoje. Não estou falando sobre a vontade pessoal, não estou falando sobre gosto pessoal, sobre o que é a Bíblia nos seus princípios e o que a razão dirigida pelo Espírito de Deus nos levaria a considerar. Realmente vale tudo na vida cristã? Observe, esse pessoal aí que acha que não tem problema, geralmente é o pessoal dos excessos. Tem um ou outro pastor sério que de repente não entra nessa questão. Mas geralmente é o pessoal dos excessos. É aqueles que sobem no púlpito vestido como chapulim colorado. São essas pessoas que realmente vão me orientar a mim espiritualmente? Claro que não. Aí, meu irmão, considera com o Senhor. Eu faço um apelo. Eu faço o apelo do apóstolo Paulo. Rogo-vos pela compaixão de Deus, não vos conformeis. Eu peço para a minha igreja, eu peço para os nossos jovens, peço para as nossas moças, peço para as nossas mulheres. Olha, não vão pela onda do mundo. Não sigam a moda do mundo. Então, tenhamos distinção.
Olha, tem coisas que estão dentro da normalidade. Já tem coisas que estão mais associadas com o mundanismo. Fujam do mundanismo. Sai desse negócio de piercing. Sai desse negócio aí de tatuagem. Sai desses cortes de cabelo maluco. Sai dessas tendências que fazem você parecer mais com o mundo sem Deus do que parecer com o povo de Deus. Toma cuidado. Olha, glorifica o Senhor, sem se tornar tropeço para judeu, para gentil e para a igreja de Deus. Meu irmão, você tem um privilégio. Carta de Cristo. As pessoas podem olhar para você e ver Jesus. Valoriza isso. Se esforça para mostrar isso. Como é que o texto fala? Que nos últimos tempos as pessoas seriam egoístas. Só pensariam nelas mesmas. É só a vontade delas. É só o que elas querem. Em nome de Cristo, não vamos por esse caminho. Que a palavra do Senhor tenha tido uma liberdade especial no teu coração nessa tarde. Não quero que essa palavra soe como uma palavra legalista, porque eu me esforço muito para não ser. Mas, meus irmãos, tomemos cuidado para fugir do legalismo, não acabar caindo no mundanismo. Meu irmão, você tem que ser sal, você tem que ser luz. Em nome de Jesus, abraça esse compromisso. E que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bendito, que nessa tarde algo tenha sido compartilhado para o bem do teu povo e para que a glória do Senhor no seio da igreja seja mantida nesse mundo sem Deus. Nos ajuda, Pai, a viver de uma maneira onde o Senhor realmente seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Um carinhoso abraço, muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe. Até mais.